É com o exemplo de uma mulher que ontem assumiu o Supremo Tribunal Federal, uma mineira, ministra Carmen Lúcia, é que começamos a exposição da ordem. E, no mesmo sentido, é que imaginamos que estaremos escolhendo no mês de outubro, nas eleições municipais para prefeito, em 2016, um representante para administrar Boa Esperança pelos próximos 4 anos. A Ordem dos Advogados do Brasil é a defensora da Constituição e, em seu preâmbulo, a Constituição definiu que o poder emana do povo e será exercido através de seus representantes. E é pelo povo que a Ordem dos Advogados do Brasil tem essa iniciativa pioneira aqui em Boa Esperança de trazer para o debate aqueles que lançaram seus nomes e a possibilidade de entregarem suas vidas a esse povo pelos próximos 4 anos. Nesse sentido, eu gostaria de convidar para tomarem suas posições nas tribunas aqui presentes os candidatos, senhor Renato, Robertinho e Ideraldo, e que neste momento único gostaria de recebê-los com uma salva de palmas. Cumprimento a todos, pelo povo aqui presente, que por um de vocês será representado nos próximos 4 anos. Boa noite. Vou fazer uma exposição breve a respeito de algumas regras e um esclarecimento. Temos aqui 3 tribunas com as cores branca, vermelha e azul. A OAB não é partidária, não tem partido algum que não o Brasil. E é esclarecendo isso que digo que as cores foram sorteadas, não tem vinculação partidária alguma, são as cores da ordem. E é um esclarecimento importante de se dar. As regras foram estabelecidas democraticamente. Eu vou pedir silêncio para todos, por favor. As regras foram estabelecidas democraticamente, com a participação dos assessores e com a participação pessoal dos candidatos. Nenhuma manifestação, seja de apoio ou repúdio a qualquer um dos candidatos, será admitida. Eu tenho que deixar claro que vocês são privilegiados e participam de uma seleta, de um grupo selecionado por estarem aqui representando a população. São presidentes de partido, presidentes de associações, presidentes de cooperativas, presidentes de organizações não governamentais, são representantes da mídia. Então eu peço que, por se encontrarem numa posição de privilégio, que de nossa parte, nossa vontade talvez fosse que todo cidadão e cidadã de Boa Esperança pudesse estar presente. Então, como tem esse privilégio, eu peço que respeitem cada cidadão e cada cidadã que vocês aqui representam hoje. Os blocos serão 5 blocos, em que o primeiro bloco, cada um dos candidatos terá o prazo de 5 minutos para se manifestarem. Eles poderão expor suas metas, seus planos de governo, suas intenções, nesse prazo de 5 minutos. É uma apresentação pessoal livre, por parte de qualquer um dos candidatos. No segundo bloco, serão feitas 6 perguntas. Essas perguntas foram selecionadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, é da instituição, a instituição estará perguntando. E para manter a isenção e a imparcialidade que é natural da nossa instituição, os próprios candidatos
é que retirarão da urna a pergunta que irão responder. No bloco 3, foram selecionadas 10 perguntas do público, inclusive pessoas que estão aqui na plateia. Dessas 10 perguntas, 2 serão sorteadas. E essas 2 perguntas serão respondidas por todos os candidatos, de 1 ao 3, do 3 ao 1. No bloco 4, as perguntas serão feitas 2 por cada candidato a cada um de seus adversários. Então serão 6 perguntas. No bloco 5, cada candidato, em ordem inversa, fará as suas considerações finais. Nenhuma pergunta, por deliberação dos candidatos e por deliberação de seus assessores, será admitida aqui no momento, feita diretamente pela plateia. Peço a gentileza daqueles que se encontrarem com botões, faixas, qualquer tipo de manifestação no sentido de apoio ou repúdio a qualquer das candidaturas, não sejam utilizadas nem aqui dentro, como também lá fora. Os candidatos chegaram num consenso também democrático de tornar esse momento bem tranquilo e esclarecedor. E aqui dentro não vão haver qualquer tipo de manifestação política ou de apoio a qualquer um dos candidatos. Conforme o regulamento, algumas sanções poderão ser aplicadas, tanto quanto perda de tempo no período de resposta ou réplica, quanto também a impossibilidade de proceder uma pergunta ou uma resposta, se houverem qualquer tipo de manifestação, inclusive por parte dos candidatos ou de seus convidados aqui dentro, no sentido de humilhar, de ofender ou de tornar de qualquer maneira vexatória a presença de qualquer um de seus adversários. A ordem está aqui a serviço do povo e prestando um serviço social com o intuito de esclarecer e tornar democrático, de forma que, como estamos ao vivo, e é importante também ressaltar que nós estamos ao vivo através da TV Boa Esperança, nos órgãos, no Facebook, no YouTube, e também terão registro disso pelos 4 anos, terão oportunidade de cobrar. Temos também a presença aqui dos representantes da Liderança FM, da Rádio Serra e da imprensa escrita, que é o jornal A Vanguarda. Fica o nosso agradecimento a todos esses colaboradores, pois através deles a OAB cumpre sua função social de transmitir pioneiramente o primeiro debate entre candidatos ao vivo na cidade de Boa Esperança. Muito obrigado a todos. Conforme a ordem estabelecida, cada um dos candidatos, neste bloco, terão 5 minutos para se manifestarem. E conforme a ordem, definiu-se que será primeiro Renato, após Roberto e ao final Ideraldo. Serão 5 minutos. Ao final desse prazo, com 15 segundos de antecedência, será tocado um sino de advertência que está terminando o tempo. Ao final do tempo, serão tocados 2 vezes o sino e será terminado o tempo. A partir desse momento, o candidato efetivamente não poderá mais manifestar. Entre cada um dos blocos, teremos um intervalo de 2 minutos, em que os candidatos poderão ter acesso aos seus assessores, poderão tomar água, utilizar de toda a sua assessoria para se orientarem para o próximo bloco, e vocês fiquem à vontade também para querendo terem acesso aí a água e sanitários.
O período de 2 minutos também vai ter ser transmitido ao vivo. Eu peço que tenham a gentileza de manter o silêncio por todo o período do debate, porque sem esse silêncio, e eu até peço desculpas, porque os ventiladores necessariamente foram desligados, porque torna impossível a transmissão ao vivo e a captação sonora fica inadequada com o funcionamento dos mesmos. Os candidatos querem fazer algum questionamento? Não. Senhor Renato, vai ter um toque, contando 5 minutos, o senhor vai poder fazer o uso da palavra. Fique à vontade. Meu boa noite a todos os presentes, autoridades, ouvintes e aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu sou o Renato Fagundes, o Renatinho, casado com a Deise, professora de inglês, pai da Juliana, do Evandro e avô de 2 netos maravilhosos. Sou advogado, técnico de contabilidade, formado em Planejamento, Gestão e Finanças pela Fundação João Pinheiro, em Belo Horizonte, uma das melhores escolas de governo do Brasil. Eu exerci o cargo de diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPEM, onde reestruturamos e saneamos o Instituto, e diante do nosso trabalho realizado, eu passei a exercer o cargo de assessor do secretário de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais por 3 anos, onde implantei em todo o estado de Minas esse projeto do CVT. E, inclusive, o de Boa Esperança, eu tive o prazer de estar aqui na inauguração representando o secretário de Estado. Eu vou usar a minha formação e a minha experiência para implantar em Boa Esperança um choque de gestão como o que eu fiz com sucesso no IPEM. Vamos enxugar a prefeitura, acabar com esse cabide de emprego político que nada ajuda e só consome. Eu vou trabalhar e valorizar o funcionalismo público, implantando um vale alimentação e, se possível, um prêmio produtividade. Eu exerci o cargo de secretário de turismo em Boa Esperança, trouxe o Campeonato Brasileiro de Jet Ski há 19 anos atrás, ele é um sucesso aí até hoje. E toda eleição a gente escuta os candidatos falarem turismo. Depois que ganham, ninguém faz mais nada com o turismo na nossa cidade. O Tonho fez a campanha dele todinha em cima do turismo, e nem uma secretaria ele criou. Eu, prefeito, vou realizar o meu sonho, que todos conhecem o meu trabalho no turismo, vou realizar o meu sonho de transformar Boa Esperança realmente numa cidade turística. Vou realizar o meu sonho de Lamartine Babo no Alto da Serra, vou realizar o meu sonho de fazer com que esse lago e essa serra nossa seja divulgado em todo o país. E tenho condição de fazer isso através de parcerias público-privada. Eu quero resolver o problema do trânsito da nossa cidade através de um projeto técnico e especializado. Nós temos em Três Corações a escola de sargento que poderá vir e fazer um trabalho para a gente acabar com isso de Boa Esperança, que um morador pede para pôr uma contramão, eles vão e colocam, sem saber o que isso está ocasionando e acontecendo com o resto da população. De 4 em 4 anos, gente, nós nos revoltamos, é revoltante a gente escutar essa ladainha novamente de mais saúde, mais emprego, mais educação. Conversa fiada, depois que entra lá não tem nada disso. Como que você vai investir em saúde, educação e fazer tudo isso que eles estão falando com uma cidade que está praticamente quebrada? Eles quebraram a nossa prefeitura, a verdade é essa. Então nós temos que ter uma administração honesta, séria, competente e transparente, para aí sim a gente poder investir em desenvolvimento na nossa cidade. É lógico que nós vamos aproveitar esse governador do estado que está aí falando toda hora que vai investir nos hospitais regionais, para a gente conseguir um apoio, um hospital regional para cá, mas do estado. Eu vi aí, por exemplo, o programa de governo do nosso candidato do PMDB. Ele fez um programa de governo que eu acho que ele achou ouro lá na serra, achou petróleo, porque não tem como fazer. Como que você fala que vai construir um hospital regional em Boa Esperança, sendo que com 2 anos de mandato como secretário de saúde, nem uma tinta da policlínica não passou? Então, isso não pode acontecer, a pessoa ficar aí de 4 em 4 anos prometendo tudo aquilo que não vai cumprir. Nós vemos aí, por exemplo, esses deputados lançando esses candidatos aqui em Boa Esperança,
Como que eles têm coragem, gente? Eu acabei de escutar no carro ali, 27 anos que eu estou investindo em Boa Esperança. Uai, só se for outra Boa Esperança, porque aqui não é. Porque aqui nós perdemos a faculdade. Senhor Renato, objetividade sem ofensas pessoais. Isso. O nosso hospital está muito acabado, está aí gente pedindo esmola praticamente nas igrejas. Então, quer dizer, não tem como agora vir falar que eles representam e que eles vão fazer tudo isso que eles estão prometendo. Eu quero dizer a vocês que renovação é comigo. Eu não tenho compromisso com ninguém. Eu não tenho um deputado por trás e nem um partido político comigo. Eu vou poder escolher o meu secretariado pela capacidade e não por indicação política. Obrigado. Muito obrigado, senhor Renato. Sou Roberto de Assis. Boa noite a todos. Meu nome é Robertinho de Assis. Estou no meu 6º mandato como vereador de Boa Esperança. E ao longo desses anos todos, eu aprendi que um executivo atuante faça uma Câmara operante. E diante disso, eu resolvi me candidatar a prefeito de Boa Esperança. Não numa candidatura impositiva, até mesmo porque o nosso grupo tinha outros nomes, mas por meio de pesquisa, por meio de conversas, o nosso grupo chegou ao meu nome. E com a graça de Deus, eu tive o prazer de chamar a dona Dalma, a pessoa generosa, essa pessoa competente, que falou: Robertinho, eu encaro esse desafio junto com você. Com você eu vou junto, porque as nossas propostas são as mesmas. O nosso objetivo é o mesmo, de cuidar do povo de Boa Esperança, de abrir a porta da prefeitura para que tenhamos uma prefeitura humanitária, voltada para ajudar a cidade, voltados para fazer o bem para todo mundo. Porque é o seguinte, às vezes o pessoal fala: se você candidatou e tendo vice a dona Dalma, qual o significado dessa candidatura de vocês? Muito mais do que a gente ser candidato, muito mais do que a gente querer, a gente tem um passado que nos garante essa forma de conduta. Sou filho do Pedro de Assis e dona Santa Finóquio, dona Dalma, filha do ilustre Deoduque Barbosa e dona Tusa. Então a gente teve um passado de aprendizado, um passado de servir, um passado de ajudar. E eu acho que a prefeitura de Boa Esperança, ela precisa disso, de uma prefeitura aberta para o povo, em que o povo seja participativo, em que o povo chegue na prefeitura e seja atendido, em que o povo de Boa Esperança tenha o diálogo com o prefeito e com a vice-prefeita. Como diz a minha vice-prefeita, sempre vou mencionar o seu nome, porque ela será meu esteio, será meu braço direito. Ela aceitou esse desafio, não para ter somente o cargo, ela quer o cargo e a carga. Isso que é o mais importante, é servir, é ajudar. E dentro das nossas propostas, elas serão mais voltadas para a saúde, para o emprego, geração de emprego e para a educação. Essas propostas, oportunamente, a gente vai discutir à medida que as perguntas foram feitas, porque saúde em Boa Esperança hoje é a prioridade. Filas na policlínica tem que acabar, médicos no pronto-socorro tem que ter mais, concurso público para médicos, para especialistas na área de saúde, isso tem que ser uma tônica em Boa Esperança. Faculdade em Boa Esperança, para que o povo não precise mais pegar a estrada, pagar 300, 320 reais de van, e mais o perigo de estar nessas estradas. E Boa Esperança, para ser uma cidade micro-regional, esse é o nosso propósito. No turismo, nós tivemos a oportunidade de conversar recentemente. Coqueiral hoje já é uma cidade que recebe dinheiro da verba do turismo, porque ela tem um plano, um conselho que anualmente é atualizado. Boa Esperança, 7 anos, o mesmo plano é enviado e sempre tira nota 0. Então é esse o propósito de nós dois
mais os vereadores que estão com a gente. É uma prefeitura humana, é uma prefeitura voltada para as pessoas, é uma prefeitura em que a gente vai deixar ela aberta para receber o povo, é uma prefeitura em que o povo será participativo, mesmo que essa conversa, mesmo que esse propósito nosso demanda algum tempo, porque a gente sabe, como diz o Renato muito bem, a prefeitura hoje, ela está com a situação financeira caótica, ela deve muito, mas o principal nosso é fazer uma prefeitura ajustada, equacionar receita, despesa, para que a gente tenha tranquilidade de iniciar o nosso trabalho. E mais, uma das coisas boas que mudou é que hoje não tem reeleição. Não existe mais aquela coisa de que o prefeito fique 4 anos, fica um ano e meio com a desculpa de pagar o que deve, depois ele trabalha 1 ano e depois ele trabalha para uma reeleição. Hoje o prefeito que entrar, ele tem que mostrar trabalho. Outra coisa, valorização do funcionário público. Funcionário público é o maior patrimônio que a prefeitura tem. Um IPREME que hoje tem um déficit absurdo e daqui 3 anos, no mínimo, 300 pessoas irão se aposentar. Esse é o nosso compromisso. Obrigado, senhor Betinho. O senhor federal tem a palavra. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o AB pela realização do debate, cumprimentar o público e aqueles que nos acompanham pelo rádio e a TV web. Os candidatos aqui presentes. Sou filho de João Batista da Silva e Adélia Nunes Neves. Sou casado, tenho um casal de filhos. Me formei em administração de empresa pela FASECA de Varginha. Sou um dos sócios da EMA Holding. Sou militante do PMDB desde 2007. Fui secretário de saúde dentro da cota do PMDB, defendida pelo partido que assumiu o governo em 2013. As pessoas me conheciam como empresário, mas não como gestor público. Foi nesse período que me credenciei como pré-candidato a prefeito para as eleições deste ano. Foram 21 meses de total dedicação à pasta, fazendo uma gestão técnica, responsável e humanizada. Acredito que o próximo prefeito deva ser assim, ir além do técnico e governar também com coração, com sentimentos humanos, ser gente cuidando de gente. Quando cheguei na secretaria, tínhamos uma frota de 12 veículos, sendo 8 próprios e 4 alugados. Um consumo mês de combustível de R$35 mil. Quando lá fomos convidados a sair, deixamos 19 veículos, sendo apenas um alugado, com um consumo de combustível de R$23 mil mês. O que fizemos foi uma boa gestão do dinheiro público. Além disso, eu pessoalmente atendi em média cerca de 30 pessoas por dia. Nosso trabalho começou a se destacar. E no dia 30 de setembro de 2014, fui pressionado a entregar minha carta de demissão. E foi assim que tudo começou. O desejo de estar mais próximo do povo aumentou e decidir ser candidato a prefeito. Ressalto que a nossa campanha está livre, leve e solto. Portanto, não temos conchavos políticos, nem com políticos de BH e nem Brasília. Nosso apoio vem 100% do povo, com o qual assumi um compromisso de ser fiel e respeitá-lo hoje e sempre. De com ele ser transparente e coerente em minhas ações. Estou nas ruas há 12 meses, ouvindo o povo, conhecendo a sua real necessidade. Não estou prometendo projetos mirabolantes que não possam ser cumpridos. Estou assumindo compromissos reais de que poderei e irei fazer. Peço aqui a liberdade para ler fragmentos de uma crônica do nosso conterrâneo Rubem Alves sobre política, jardinagem, publicado na Folha de São Paulo no ano de 2000. Vamos aos principais trechos. Abre aspas. De todas as vocações, a política é a mais nobre. Vocação, do latim, vocare, quer dizer chamado. Vocação é um chamado interior de amor.
chamado de amor por fazer, no lugar desse fazer, o vocacionado quer fazer amor com o mundo. Política vem de polis, cidade. A cidade era para os gregos um espaço seguro, ordenado e manso, onde os homens podiam se dedicar à busca da felicidade. O político seria aquele que cuidaria desse espaço. A vocação política assim estaria a serviço da felicidade dos moradores da cidade. Talvez por terem sido nômades no deserto, os hebreus não sonhavam com cidades, sonhavam com jardins. Deus não criou uma cidade, Ele criou um jardim. O político por vocação é um apaixonado pelo grande jardim para todos. Seu amor é tão grande que ele abre mão de pequeno jardim que ele poderia plantar para si mesmo. De que vale um pequeno jardim se à sua volta está o deserto? É preciso um deserto inteiro se transforme em jardim. Vocação é diferente de profissão. Na vocação, a pessoa encontra a felicidade na própria ação. Na profissão, o prazer se encontra na ação. O prazer está no ganho que dela se deriva. O jardineiro, por vocação, ama o jardim de todos. Assim é a política. São muitos os políticos profissionais. Posso então enunciar minha... Tendo o fim do pronunciamento federal, teve uma interrupção com relação ao pronunciamento do senhor Renato. Não cabe à ordem dos advogados promover censuras. Não vamos ficar censurando. Cada um deve pautar com a dignidade, o respeito, com a adequação ao povo que está ouvindo. Eu não vislumbrei ofensas pessoais, ao ponto de haver punições, mas houve uma referência pessoal. E, em virtude disso, eu vou conceder o direito de resposta de 30 segundos específicos aos fatos que, a princípio, foram sustentados pela sua assessoria, senhor Ederaldo, a respeito da manifestação do senhor Renato. E, dentro de uma adequação, eu vou oportunizar ao senhor os 30 segundos e, em réplica, vou oportunizar 15 segundos ao senhor. Pode ficar à vontade, senhor Ederaldo. Muito obrigado, presidente. Só quero ressaltar o seguinte, gente, não estamos aqui para fazer inimizade. Estamos aqui, vivemos numa cidade pequena, que a partir do dia 2 de outubro, a política passa. E nós temos que viver nessa cidade. Então, nós temos que nos unirmos depois do dia 2 e fazer um trabalho melhor para a Boa Esperança. Não com ofensas, nem com agressividade. Muito obrigado. Senhor Renato, 15 segundos. Eu acho que não há ofensa, há questionamento. É muito diferente ofensa e questionamento. Eu não ofendi ninguém e nem vou ofender. Estamos num debate limpo e sadio. E creio que será assim até o final. Muito obrigado. Obrigado aos candidatos. Só esclarecendo, para que não haja nenhuma inadequação ao procedimento e para que não hajam constrangimentos, eu vou pedir aos candidatos que se sentirem ofendidos puderem se dirigir diretamente à presidência do debate e, querendo, exerçam o pedido de direito de resposta, certo? E se porventura os assessores entenderem que tenha havido qualquer tipo de ofensa, que comuniquem através de seus gestos sem interrupção dos trabalhos, por favor. Aí, senhor Ederaldo, senhor Roberto, senhor Renato, qualquer entendimento de referência pessoal ou de ofensa terá o direito de resposta ou a cassação da palavra. Não vislumbro que seja questão que se pertina à cassação. O povo quer saber muito e a OAB não vai censurar demasiadamente a liberdade de expressão aqui dentro, mas vai sempre estar garantindo o direito de resposta adequada ao mesmo nível do agravo. Senhoras e senhores, nós vamos estar fazendo uma pausa de 2 minutos entre um bloco e outro. Agradeço se permanecerem em silêncio. Muito obrigado. Vamos retomar os trabalhos. No bloco 2, serão feitas pela Ordem dos Advogados do Brasil 2 perguntas para cada candidato.
Com a finalidade de manter a imparcialidade e a isenção institucional, nós decidimos por promover um sorteio dessas 6 perguntas. Levando um pouco mais na esportiva, cada um vai escolher o seu problema. Por favor, Larissa, pode colocar as 6 perguntas da ordem na urna. Pode rodar. A primeira pergunta será retirada pelo candidato número 1, o senhor Renato. Não, isso é no terceiro bloco. Qual será o posicionamento do candidato com relação às entidades? Santa Casa de Misericórdia, que passa por dificuldades financeiras e alienação política, tendo em vista que ainda não conseguiu uma regionalização e não teve apoio para a instalação de leitos com UTI, causando imensa dependência de outros municípios próximos, polos em saúde. Com relação ao SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o candidato pretende privatizá-lo ou licitar os serviços referidos à administração de empresas, como, por exemplo, a Copasa, que cobra quase o dobro nos municípios próximos administrados por aquela empresa? Só tem 2 minutos. Só tem 2 minutos para a resposta. Quanto ao SAI, eu já vou responder que eu acho que o SAI deve continuar como está. Ele deve ser melhor administrado. Isso que sai furando buraco para a cidade inteira e fica aí quase 1 ano, isso aí tem que acabar, mas somente isso. Agora eu vou usar meu tempo para falar sobre a Santa Casa. É um absurdo nós termos em Boa Esperança uma Santa Casa do jeito que está. Temos aí a Natália lá administrando e eu vejo a dificuldade que ela passa. Mas qual o problema que eu acho da nossa Santa Casa? Ela virou uma entidade política. Nós temos que tirar a política de dentro da Santa Casa. Do momento em que fica, defende um deputado, defende o outro, você restringe todo e qualquer apoio que você tiver ali dentro. Eu fui presidente do Laios 4 anos. O dia que a política entrou por uma porta, eu saí pela outra. Eu acho que isso sim nós temos que fazer. Igual eu falei no início, o governador está aí fazendo um trabalho aí de regionalizar a saúde. Ele precisa acabar com esse fluxo de doentes para Belo Horizonte. E a hora é essa. Nós temos lá o deputado federal, que é o 2º homem mais forte de Minas Gerais. Mas enquanto tiver política, não tem como ter apoio, porque as portas estão fechadas. Então eu acho que o momento é esse, tem que correr atrás agora. O momento terminou a eleição, aquele que ganhar, e se Deus quiser vai ser eu vou correr atrás imediatamente para poder transformar o nosso hospital num hospital regional. Nós sempre fomos uma cidade polo. Nós sempre tivemos todas as cidades, as 6 cidades aqui em volta, dependendo de Boa Esperança em tudo. Saúde, educação, bancos e tudo mais. Hoje, saúde, gente, significa Campos Gerais. Campos Gerais hoje tem tudo. Eles inauguraram, o deputado nosso aqui, inaugurou lá em Campos Gerais uma UPA de 1.500 metros quadrados, com toda a estrutura há 2 meses atrás. E nós aqui, como eu disse, nem uma tinta na policlínica nós não temos. Nós precisamos acabar com isso. E o momento é esse. O momento é agora. O senhor pode concluir. Como a OAB não vai exercer o direito de réplica, o senhor pode utilizar de mais 1 minuto, como também os demais candidatos. Como? O senhor pode utilizar de mais 1 minuto. Mais 1 minuto? Então, o momento é esse, gente. Nós não podemos errar. Se nós votarmos errado agora e termos esse pessoal que está aí esses anos todos sem fazer nada pelo nosso hospital, porque nós já cansamos. Enquanto eles vão na cidade, igual estou falando, e levam a UPA de 1.500 metros, aqui eles dão 100 mil reais, lá do governo, não é do bolso deles não. Aí vem aqui, dá umas camas. E nós estamos vivendo de migalhas há tantos anos, gente, tantos anos.
Como que nós temos condição de ter essa estrutura aqui? Eu e a Deise, nós vamos, de 2 em 2 meses praticamente, consultar em Campos Gerais. Vai lá e ver a estrutura que eles têm de saúde. E por que eles têm e nós não? Está tudo errado. Enquanto nós não mudarmos as pessoas que estão por trás do mando de Boa Esperança esses anos todos, nós não vamos conseguir sair dessa situação. Nós precisamos de novas pessoas que realmente queiram investir aqui. Ou então eles, mas invistam primeiro para depois vir buscar o voto. E não bancar a campanha agora para vir buscar o voto comprado depois. Obrigado, senhor Renato. Senhor Robertinho, por favor, pode retirar uma pergunta na mão. O candidato ou sua família utilizam um serviço público de saúde ou possuem plano de saúde. Se utilizam um serviço público de saúde, se sentem satisfeitos com a prestação de saúde pública no município e o que pretende fazer para melhorá-lo. Se possuem plano de saúde, como conhecerão as dificuldades do setor e o sofrimento passado pelo cidadão quando o atendimento é insatisfatório, já que não o utilizam? Só tem 3 minutos, tempo total. Certo. Bom, minha família, como todo mundo sabe, ela é imensa. Então tem uns que têm plano de saúde e outros não. Família de 10 irmãos, 7 cunhados, 21 sobrinhos, cada um tem a sua nuance, tem a sua forma de trabalhar, cada um tem a sua condução, cada um tem empregado em algum lugar. Tem outros que não têm. Então, falando em saúde pública, eu acho que é uma área que eu milito há muito tempo, e mesmo sendo leigo, mas é uma área que eu gosto de falar. A gente sabe que a saúde pública ela está complicada no Brasil como todo, e em Boa Esperança não foge à regra. E uma das coisas que eu vou acrescentar, que está dentro da pergunta, é que se o povo de Boa Esperança, o poder público, as empresas da cidade, os deputados que apoiam Boa Esperança não entenderem que o pronto-socorro de Boa Esperança é a entrada para qualquer pessoa, se ela tiver um plano de saúde da melhor qualidade, se ela não tiver plano de saúde nenhum, qualquer pessoa tem que se passar no pronto-socorro de Boa Esperança. Um pronto-socorro munido de um tomógrafo, de um aparelho de ressonância magnética, que não é utopia, isso é plausível, que tenha um mamógrafo digital, pode ter certeza que o Hospital de Boa Esperança vai ter menos problemas. O Renato foi muito feliz quando falou da doutora Natália, que faz um trabalho excelente na Santa Casa, e a gente vê nos outros hospitais da região, vou citar a cidade próxima nossa, que o problema de infecção hospitalar é grande, cidade de médio porte, que tem esse problema. O hospital nosso, com toda a sua dificuldade, com o poder público passando o mínimo possível, vivendo de campanhas da população e com os apoiadores, com os políticos, amenizando a situação, mas de forma paliativa, esse se torna um problema crasso. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: falar que Boa Esperança vai fazer um hospital, ou se não vai capacitar o hospital de Boa Esperança com CTI, com UTI neonatal, infantil, pediatra, Passos, que é uma cidade de 140 mil habitantes, faz 3 anos que tem UTI. A gente sabe que isso aí não é fácil, mas amenizar o problema da saúde de Boa Esperança com a participação efetiva do poder público, trabalhando direto, Santa Casa, Prefeitura, esse é o nosso objetivo. Saúde é em união, Prefeitura, Santa Casa, Secretaria de Saúde. Obrigado, candidato. Candidato Ideraldo, por favor, retirar sua pergunta na urna.
Quais são os compromissos que o candidato pretende assumir em relação ao turismo, às festas tradicionais de Boa Esperança, como Festival da Canção, Campeonato Brasileiro de Jet Ski, Carnaval, exposições e festas de peão, que retomem o brilhantismo desses eventos que no passado traziam inúmeros turistas e rendas para o município? Quais são os projetos que pretende o candidato executar no próximo mandato, direcionados à geração de novos empregos? O que pretende, também no sentido de proporcionar condições para a instalação de empresas e indústrias que valorizem a produção agropecuária no município e fomentem a industrialização local? O senhor tem 3 minutos. Obrigado. O turismo, gente, hoje só existe na nossa cabeça e nas belezas naturais de Boa Esperança. Enquanto não implantarmos o plano estratégico de turismo, infelizmente não vai haver turismo em Boa Esperança. Impossível. E hoje este plano já está pronto. Uma pessoa que se chama Patrícia Sartini, muitos aqui vão conhecer, conhecem. Ela já fez esse plano estratégico de turismo. Ele está pronto. Tem um custo de implantação de R$180 mil. Nós gastamos de 5 a 9 meses para implantá-lo. Eu e Deraldo, junto com a minha família, somos parceiros para ser patrocinadores deste plano de presente para Boa Esperança. E convido a todos que estão aqui presentes e os que estão em casa para ser parceiros junto conosco nesse presente para Boa Esperança. Porque o poder público é impossível de bancar isso. Impossível. Então, estou convocando quem queira participar conosco nesse projeto. Agora, sobre a geração de emprego, doutor, Boa Esperança hoje não tem nada para oferecer para nenhum empresário, nenhuma empresa, nenhum atrativo. Enquanto nós não instalarmos, não construirmos o distrito industrial, que possamos ter algo a oferecer a empresas e empresários para vir a Boa Esperança, ninguém virá. Eu estou falando não só como candidato, estou falando como empresário também, porque é impossível ter alguma coisa, nós não temos nada para oferecer, e a gente construindo o distrito industrial em Boa Esperança, nós teremos a área propícia para instalar a empresa. Podemos ofertar, como nós temos a autarquia municipal, que é o SAI, podemos ofertar a água para aquela empresa que utiliza muita água. Nós podemos ofertar a isenção de taxas, de serviços e tudo mais. Então, hoje, nós não temos nada a ofertar a nenhuma empresa. Prova disso, que Santana da Vargem tem distrito industrial. A Concretlongo foi para Santana da Vargem e não veio para Boa Esperança. E lá, hoje, gera 30 empregos. Obrigado. Sr. Renato, o senhor pode, por favor, retirar mais uma pergunta. Candidato, qual critério pretende utilizar para designar os cargos de primeiro escalão como secretários e procuradores? O candidato promoverá concurso público para atendimento da necessidade do município ou manterá ou reduzirá a quantidade de cargos contratados? Os cargos de livre nomeação ou contratados serão providos por critérios técnico-profissionais ou por critérios políticos? O senhor tem 3 minutos. Foi o que eu falei na minha apresentação. Eu sou o único candidato independente. Eu tenho um partido comigo, por isso que eu só tenho 34 segundos no rádio. Enquanto eles têm 5 minutos, 3 minutos e meio, eu tenho 34 segundos. Eu não tenho compromisso político com ninguém. Eu não tenho nenhum deputado por trás da minha candidatura. Eu vou poder fazer, gente, o que Boa Esperança nunca teve. Escolher um secretariado técnico, um secretariado capaz, capacitado, que seja da área. É diferente dos acordos políticos. Porque como acontece o acordo político? Quando você vai fechar com os partidos, igual aí, 12 partidos de um lado, 15 partidos para o outro, você já loteou a tua prefeitura. Na hora de um partido fechar, assim como o Ideraldo falou, que negociou o cargo dele da saúde, eu também recebi um cargo de turismo, que ele prometeu me dar uma secretaria de turismo e não deu.
Então, isso precisa acabar. E só comigo isso vai acabar, porque os dois candidatos que aí estão, eles já lotearam e já fecharam todos os acordos políticos deles. Se você não fechar o acordo político, você não tem como, sem dar cargo, você não tem como fechar. Então, eu vou poder fazer uma administração séria e competente em Boa Esperança. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Nós vamos, sim, implantar em Boa Esperança um choque de gestão. O choque de gestão, gente, eu fiz, igual eu falei, fiz no IPEM. Nós vamos sanear a prefeitura. Nós vamos acabar com esse cargo político que está ali dentro, que só leva o dinheiro nosso e revolta o funcionalismo, porque você pega uma pessoa que não tem a menor competência e põe num cargo ganhando o triplo daquele que está ali há 20 anos trabalhando. Então isso comigo não vai acontecer. Eu vou ser o único aqui que vou poder fazer isso por Boa Esperança. Se o candidato não quer fazer exercício, a assessoria não pode instruí-lo nesse momento. Eu disse que podem se referenciar por gestos diretamente ao candidato. O candidato é quem tem legitimidade para pleitear qualquer tipo de intervenção do mediador. O candidato quer... Então, o senhor tem 30 segundos para a resposta, para exercer o direito de resposta. Eu só quero ressaltar que hora nenhuma eu falei que eu não negociei cargo nenhum. Vocês viram eu falar isso? Ouviram eu falar isso? Que eu negociei cargo, como diz o meu adversário? Então, fico por entender. Só tem 15 segundos. Eu não falei que você negociou cargo, negociou com o Tonho. Na época da campanha do Tonho, você falou aqui que para você fechar com ele, ele te passou. Senhor Renato, a resposta é a população, não é ao candidato. Senhor Ederaldo, o senhor também tem, de novo, 30 segundos para exercer o direito de resposta. E as respostas são à população, não são aos candidatos. Eu vou tornar a responder, doutor. Estamos aqui para discutir projetos e propostas para Boa Esperança para o futuro. O passado pertence ao passado, já ficou. Estou aqui propondo algo para Boa Esperança para o futuro, que o passado fique lá atrás enterrado. Eu posso falar também ou não? Falou que eu também. O senhor foi referido? Sim, ué. Então o senhor tem o direito de usar o exercício por 30 segundos. Eu até vou fazer só um esclarecimento, até de forma branda, pelo seguinte. Entendo que nós não loteamos cargo nenhum. Eu e a dona Dalma, nós ao sentarmos e conversamos sobre a composição da nossa chapa, nasceu de uma pura amizade, de uma professora carinhosa, de uma pessoa competente, de uma pessoa generosa, e que outros candidatos procuraram ela para ser vice. Hora nenhuma eu negociei cargo, não loteei. Afinal de contas, o loteamento não é comigo. Obrigado. Candidato Ederaldo. Sem manifestação, por favor. Candidato Ederaldo, eu vou pedir a gentileza de solicitar a assessoria para permanecer no seu lugar e se referir diretamente ao senhor quando entender, por instruí-lo, por gestos, a tomar um posicionamento, a não interferir nos trabalhos. O próximo candidato será o senhor Robertinho. Por favor, retire mais uma pergunta. Candidato, com relação ao orçamento público, o candidato tem conhecimento sobre a real situação que se encontra o município? Conhece os limites mínimos constitucionais que devem ser direcionados à saúde e à educação? Conhece o valor médio estimado de arrecadação e os déficits declarados pela atual administração nos anos anteriores? E o que pretende fazer para resolver os problemas orçamentários, se Vossa Senhoria os conhecer? E, se não conhece esses dados,
como pretenderia administrar o município? Essa pergunta é muito complexa, no começo eu até perdi, mas vamos lá. Eu posso repetir partes por partes. Só o começo. Partes por partes, candidato, dentro do seu tempo. Com relação ao orçamento público, o candidato tem conhecimento sobre a real situação que se encontra o município? Sim, como vereador, inclusive, eu tenho esses dados. Esses dados, é a Câmara, inclusive, que vota o orçamento anual. A gente sabe hoje que a Prefeitura está numa situação complicadora. Ela está numa situação caótica mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, do déficit da Prefeitura, do IPREMB, aliás, que o povo tem que distinguir o que é déficit e do que deve. A Prefeitura hoje deve ao IPREMB 12 milhões de reais. O déficit são 38 milhões. O déficit é para pagar as pessoas quando das suas aposentadorias. Estão estimados 300 pessoas no prazo de 2 anos que o Instituto de Previdência vai ter que arcar. A receita do município ela é em torno de 6 milhões e 200 média, e que dá em torno aí de 70 e poucos milhões de reais, dos quais 25%, a gente sabe, são aplicados na educação. E a educação, por ser uma pasta que ela é muito direcionada, ela tem os seus problemas, as suas nuances, os seus erros, mas ela tem um caminho que é direcionado para a aplicação daquele recurso. Quanto à saúde, pasmem, senhores, o governo federal, ele gasta 3% do seu orçamento com a saúde. O Estado, 9%. O município passa de 20% com a saúde. Ou seja, a carga fica toda do município. Então, o que precisa se fazer é o seguinte, é trabalhar em cima disso. Sempre, vamos olhar. A gente fala em transporte de pessoas, de locomoção de pessoas. Isso é um gasto absurdo, é um gasto absurdo. O que a gente vai ter que fazer é colocar tudo isso dentro do próprio município. Mais 2 minutos. Outra parte da pergunta. O senhor quer complementar? Só uma parte da pergunta final. 15 segundos para a complementação. Pois é, então o que eu estou falando é o seguinte, nós vamos entrar sabendo a real situação da Prefeitura como um todo, o que ela arrecada, o que ela deve, até com fornecedor hoje, o débito da Prefeitura está em torno de 2.800.000 reais e uma folha atrasada. Obrigado, candidato. Candidato Ideraldo, por favor, retirar a última pergunta da ordem. Duas para cada um. Da ordem. O Ideraldo já não tirou 2, não? Não. O Ideraldo não tirou 2 ainda, não? Não, essa é a última dele. Com relação aos servidores públicos municipais, o candidato pretende implantar ou implementar um plano de cargos e salários que vislumbre a valorização do servidor público? A valorização do servidor público será direcionada pela avaliação de sua produtividade e satisfação do cidadão ou por quais critérios? Eu vou retomar a pergunta. Tá ruim, Com relação aos servidores públicos municipais. Pronunciar bem, tá ruim para me ouvir. Tá dando eco, não estou conseguindo. Não está tendo como ouvir? Não estou conseguindo ouvir. Faz por parte. Com relação aos servidores públicos municipais, o candidato pretende implantar ou implementar um plano de cargos e salários que vislumbre a valorização do servidor público? A valorização do servidor público será direcionada pela avaliação de sua produtividade e satisfação do cidadão ou por quais critérios? O candidato pretende implantar uma ouvidoria para atendimento de reclamações e sugestões dos cidadãos, como também a orientação e respectiva punição aos servidores que não prestarem o serviço adequadamente à população? Com certeza. Está no nosso plano de governo, sentar com o funcionalismo e conversar para acertarmos o plano de cargos e salários.
tá? Precisamos fazer isso se faz necessário, porque o funcionalismo está desmotivado há alguns anos, bastante anos. Então precisamos motivá-los, não só com cargos de planos e salário, gente. Nós precisamos também valorizá-los por meritocracia, que é uma das formas que a gente consegue valorizar cada um separadamente. Nós também temos a intenção de dar aumentos consecutivos dentro da capacidade nossa, dentro da administração, porque eu acredito que é possível, só é possível valorizar o funcionalismo, melhorar o atendimento ao público em cima de trabalho de motivacional, de treinamento e também com o cargo de planos e salários. Agora, ouvidoria, nós temos que instalar ouvidoria e temos que punir também aqueles que não correspondem. Gente, nós temos direitos e deveres, todos nós temos que implantar todos os direitos e todos os deveres, temos essa obrigação como cidadão. Obrigado, candidato. Nós teremos novamente um intervalo de 2 minutos computados para tomarem água e terem, né, suas assessorias. Retomando os trabalhos, neste 4º bloco, cada candidato fará 2 perguntas para os seus adversários, uma para cada um. Terceiro, da população. Perdão. Tem razão. A assessoria está atenta aqui. Neste bloco, foram selecionadas 10 perguntas da população e dessas 10 perguntas serão sorteadas 2. Essas duas perguntas serão respondidas por todos os candidatos. Eu vou pedir, tem alguém presente que não vota? Menor de 16 anos aqui? Então eu vou deixar essa opção para a minha secretária mesmo. Larissa, pode rodar as 10 perguntas da população. Essas perguntas serão respondidas no prazo de 2 minutos. O sino só tocará no final do prazo. Se o candidato não tiver terminado de responder a pergunta, pode pedir um prazo de 30 segundos para complementação. Correto? Pode sortear uma pergunta, Larissa. A pergunta é de Cláudia Maia. Quais os erros que os candidatos podem apontar na atual administração e quais as soluções podem apresentar para resolvê-los? Senhor Renato, só pode responder no prazo de 2 minutos, tendo 30 segundos. Os maiores problemas de Boa Esperança hoje está no foco, vamos assim dizer, da administração. Eles centralizaram o mando da prefeitura nas mãos de poucas pessoas que visam muito mais o voto, o apoio político do que o próprio povo. Nós temos que investir, eles não investiram em Boa Esperança no turismo, eles não investiram em Boa Esperança na vinda de empresas para cá, eles não investiram na nossa cidade em saúde e nada.
nós temos um mandato aí hoje, que é um mandato que passou, ele passou em branco. Então, se for para a gente aqui ver o que faltou nessa administração, faltou tudo. E isso é que precisa acabar. Então, eu defendo isso. Nós temos que começar do zero. No dia 30, gente, ele tem que me entregar a prefeitura zerada. E eu vou fazer o que eles nunca fizeram em Boa Esperança. Eu quero uma auditoria e eu vou expor para o povo de Boa Esperança a dívida encontrada. E a lei da responsabilidade fiscal me faculta que eu vou cobrar deles as gestões passadas também, porque o atual prefeito, ele se calou diante da dívida que ele encontrou, ele quase não assumiu a prefeitura, de medo da dívida absurda que ele achou, mas ele se calou, porque ele entrou ali com o apoio deles. E foram 4 anos, gente, que nós realmente passou em branco. Eu não tenho nem como escolher aqui para falar para vocês o que foi o erro dela. Ela errou em tudo. Então, nossas ruas, lixo, desenvolvimento, saúde, educação, nós temos que rever tudo isso. Nós temos que começar do zero. 2 minutos? Só pode complementar em 30 segundos. E como eu disse, eu vou ter as pessoas certas no lugar certo. Eu vou escolher as pessoas competentes. Então eu acredito que nós vamos conseguir virar isso que aí está. É a minha promessa para vocês. Sr. Roberto, eu vou repetir a pergunta para não haver prejuízo. Quais os erros que os candidatos podem apontar na atual administração e quais soluções apresentam para resolvê-los? Bom, entendo que os erros da administração atual, eles são erros pontuais e erros de investimento. Erros de investimento a gente pode falar sobre. Nos 4 anos, votamos 800 mil, 900 mil, 1 milhão de reais para a construção de um aterro sanitário. Não foi feito. O código de postura do município continua o mesmo. Ruas sem calçar, passeios sem calçamento, os lotes sem ser murados. Então são erros que qualquer administração não poderia ter. Os jardins estão abandonados, a iluminação pública nas ruas todas escuras, com arrecadação absurda de iluminação pública de quase 1,5 milhão de reais que foi arrecadado até agora, e esse investimento não é passado, porque ele é gasto para pagar servidor em excesso. Boa Esperança tem 857 funcionários efetivos, num total de 1.375 pessoas recebendo a prefeitura. Não tem como investir. Limpeza urbana, nas nossas caminhadas pela cidade, eu e a dona Dalma sempre a gente vai observando e conversando com a população. São as mesmas coisas, os mesmos pedidos. Transporte não existe, limpeza urbana não existe, coleta de lixo, um desastre, médico não existe, não se fez concurso para profissional na área da saúde nesse tempo todo, e colocou-se só funcionários para atender a partido de apoio. Coisas que nós não vamos fazer dentro da nossa administração. Nós já conversamos sobre isso, nós vamos fazer um enxugamento da máquina pública, equacionar a receita para poder trabalhar. O senhor tem podendo utilizar 30 segundos para complementar. Pois é, então, insistindo nisso, eu falo, prefeitura hoje, quem vier com proposta mirabolante, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, não vai. A prefeitura hoje tem que ter um prefeito com o pé no chão, uma vice-prefeita que vai trabalhar junto com o prefeito, uma prefeita que vai contribuir, uma vice-prefeita que vai contribuir com o prefeito, um apoio de fora sustentável por políticos que querem ajudar a Boa Esperança. Seja de onde vier, o dinheiro tem que vir para a cidade. Obrigado, candidato Robertinho. Senhor Heraldo, eu vou repetir a pergunta para não ter nenhum prejuízo. Quais os erros que os candidatos podem apontar na atual administração e quais soluções apresentam para resolvê-los? Realmente houve vários erros. Nós fizemos, há algum tempo já, fazendo uma pesquisa na rua, e podemos
ter certeza que o maior erro dessa administração hoje, gente, é nós termos um prefeito ausente. Vocês lembram do Lombardo Silvio Santos? Que todo mundo ouvia, mas nunca viu? Hoje nós temos um prefeito Lombardi na prefeitura, que todo mundo sabe que existe, que nós ajudamos a eleger e não aparece. Este é o maior erro, mais grave do nosso atual prefeito. E com ele, junto, toda a patota. O que são, gente? Diferentemente dos números que o nosso colega aqui, Robertinho, disse, nós hoje temos 864 cargos efetivos na prefeitura, 133 cargos comissionados do PT, 386 contratados. Se não cortarmos estes cargos contratados e comissionados, infelizmente, não conseguiremos gerir essa prefeitura, não conseguiremos administrar. Assim, nós teremos austeridade, com respeito com o dinheiro público é de vocês, são de vocês esse dinheiro. E se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir. Diferentemente do que falam, pregam por aí, nós não temos acordo com ninguém. Hoje, de todos os atuais secretários, nenhum ficará comigo. Nós iremos trocar todos. Não temos acordo com ninguém, não temos acordo com o PT. Nós somos independentes, vamos trabalhar independente, com respeito com vocês que são contribuintes, com respeito com o dinheiro público. Eu só queria que ele me passasse o número das pessoas, pode ser? Porque ele falou diferente daquilo que ele falou. Não, ele não referenciou o senhor, então não tem direito de resposta. Diferente do outro, do lado, que ele falou sobre o número de servidores que estão diferenciados. Não, ele citou o senhor Renato, foi quem citou. Não, foi eu dei números. Eu dei números. Ah, sim. Tá, então eu te pergunto, qual o número de servidores efetivos que você tem aí? Não, o senhor vai ter oportunidade de fazer perguntas ao candidato no próximo bloco. Não, é só para bater, porque ele está falando que eu falei dados diferentes, parece que eu não estou por dentro do número de pessoas que estão lá. Então está muito próximo, eu falei... O senhor tem 15 segundos para referenciar. Tá, então só porque ele fala o número, eu consigo. Número de servidores efetivos. 864. 857, aposentaram 7 já essa semana. Total de servidores comissionados? 133. 135. Ele contratou mais 2 pessoas, que não é problema. Total de servidores do processo seletivo? 386. Contratados 351. Foram encerrados quase 26 contratos até sexta-feira. E total de servidores do processo seletivo? O senhor desconhece? São 32. Total 1.375. Muito obrigado. 15 segundos, senhor Aderaldo. Os números podem divergir alguma coisa, natural, certo? Esses são os números que foi me passado, que eu coletei dentro da própria prefeitura. Obrigado. Larissa, por favor, sorteie a próxima pergunta. Eu sou da democracia, os senhores podem entender no consenso. O senhor quer responder primeiro, senhor Aderaldo? Oi? O senhor quer ser o primeiro a responder a pergunta, se for de consenso? Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Sem problema. Candidato, onde e como vão conseguir recursos para cumprir tudo o que está prometendo? Conhece as leis municipais que fixam o orçamento para 2017? Essa pergunta é de Crisley Gregório. Vou repetir. Repete. Sim. Onde e como vai conseguir recursos para cumprir o que está prometendo? Conhece as leis municipais que fixam o orçamento para o ano de 2017? Essa pergunta é de Crisley Gregório. Eu não conheço a lei que fixa o orçamento de 2017 ainda, tá? Mas a gente, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós temos que enxugar a máquina, gente. Como eu disse para vocês, não vamos enxugar ela total dos 133, 130 e poucos cargos.
nós temos que enxugá-la. E isso também os contratados e também processo seletivo. Se a gente não conseguir fazer isso, infelizmente não vamos conseguir administrar essa prefeitura. Impossível. Mas também nós temos que correr atrás do governo do estado e também do governo federal para fechar convênios e parcerias. Só assim conseguiremos sair desse marasmo. Não tem outra forma. Impossível outra forma. Enxugar a máquina e correr atrás do governo do estado e do governo federal para convênios. Obrigado. Sou Robertinho. Onde e como vai conseguir recursos para cumprir tudo que está prometendo? Conhece as leis municipais que fixam o orçamento para o ano de 2017? Bom, o orçamento não foi votado ainda. Ele não foi apresentado à Câmara. Como vereador, eu posso falar isso com toda certeza do mundo. E mesmo que ele seja apresentado, é uma prerrogativa do próximo prefeito que for entrar, de poder, ele pode sim mudar o plano daquilo que ele tem proposta dentro do seu governo. Ele pode alterar várias coisas. Então, com essa alteração, dentro daquilo que a gente está propondo, a gente não é que vai fazer um plano baseado ou de um plano que já foi votado pela Câmara, que vier a ser votado pela Câmara, mas a gente vai ter que entrar em entendimento com o próximo prefeito para adequar esse plano de governo às nossas propostas. E as propostas basicamente são as mesmas: é de enxugamento da máquina pública, o repasse constitucional do IPREMB. A prefeitura ainda vai demorar uns 8 anos para pagar todo o parcelamento do IPREMB. Então, a prefeitura hoje gasta nos seus quase 6 milhões de reais, 400 mil mês com parcelamento dos funcionários do IPREMB. Então, em cima disso, a gente vai trabalhar com o governo estadual. A gente sabe que a situação nossa não é de situação, mas o governo tem que entender que não há situação quando o município precisa, quando o povo clama por saúde, quando o povo clama por educação, quando o povo clama por emprego. Então não tem que haver situação, oposição, nada disso. A gente sabe que o governo é obrigado. O município de Boa Esperança faz parte do governo de Minas Gerais. E nós temos nossos apoiadores, que é o deputado Dilson Melo, o deputado Diego Andrade, o ex-governador e atual senadora Anastasia, que eu falo com maior louvor, não escondo quem está nos ajudando. Posso terminar? O senhor pode complementar em 30 Eu segundos. não escondo quem está nos ajudando, porque são eles que vão ser os nossos apoiadores, porque o município não vai conseguir fazer muita coisa se não tiver recursos de emendas parlamentares. Obrigado, candidato. Sou Renato. Como ele disse, tudo passa pelo O enxugamento da deseja que máquina. repita a pergunta? Não, precisa não. Fique à vontade. Tudo passa pelo enxugamento da máquina e uma administração séria e competente. Eu quero dizer a vocês que o meu programa de governo é um programa simples, mas objetivo. Eu não estou aqui para poder falar para vocês que nós vamos fazer coisas mirabolantes. Nós vamos sim pôr o pé no chão, resolver a situação da prefeitura. Eu, com meu vice, que é uma pessoa do campo, uma pessoa que mora ali na comunidade do Barro Preto, e que tem um conhecimento de realmente o que o povo precisa, principalmente na zona rural. Nós vamos correr atrás de projetos para a nossa cidade, seja na área do turismo, seja na área comercial, seja na saúde, na educação. Eu posso falar da educação porque eu lutei sozinho pelo não fechamento da faculdade. Eu fiquei aí indo para Lavras, corri atrás, doutor Isildo, fiz uma proposta lá para ele de parcelamento para me poder levar para a UFLA, para a gente poder trazer uma faculdade, um campo avançado da UFLA para cá. E foi um trabalho sozinho, ninguém quis me ajudar. Na época o prefeito também não me ajudou, os deputados aí ninguém quis ajudar e viram a nossa faculdade fechar, foi para leilão e foi uma vergonha. Então eu não estou aqui para prometer para vocês nada que a gente não possa fazer. Nós vamos pôr o pé no chão, primeiro arrumar a casa, para depois a gente pensar nos investimentos que nós precisamos. Nós vamos correr atrás de projetos, e projetos bem feitos, bem elaborados, nós temos certeza que vamos conseguir. Nós teremos sim apoio de deputados que queiram realmente fazer alguma coisa para a nossa cidade.
Nós vamos correr atrás de gente que queira investir na nossa região, principalmente no turismo. E nós vamos conseguir, tenho certeza, fé em Deus, que nós vamos conseguir os projetos que nós precisamos para Boa Esperança. Eu acho que o que está faltando é vontade. Não existe vontade de trabalhar, vontade de fazer os projetos e correr atrás. Eu acho que o prefeito, ele tem que sair do gabinete e correr atrás de investimentos, correr atrás de apoio. É isso que nós precisamos. O lugar do prefeito não é só ali no gabinete, não, é lá fora. E eu vou estar lá fora buscando os investimentos que nós precisamos para Boa Esperança. Obrigado, candidato. Findo este bloco, o próximo bloco serão de perguntas entre candidatos. Teremos uma pausa de 2 minutos para terem contato com as suas assessorias. Nós fizemos aquele ajustamento que no último bloco apenas haveria uma inversão, mas fica a critério dos senhores. O Renato quer democratizar o primeiro lugar. Alguém quer partir desse início? Não? Então vamos manter as regras já estabelecidas, tá? O senhor vai perguntar para o senhor Renato, depois o senhor vai perguntar para o senhor Ideraldo, depois o Robertinho perguntará para o senhor e depois perguntará para o Ideraldo, depois o Ideraldo perguntará para o senhor e depois perguntará para o Robertinho. Estamos de acordo? Sim. Tudo bem? Tudo. Senhor Renato, 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, senhor Roberto, 1 minuto para a réplica. Vou deixar claro que esse é o ponto mais complicado do debate, mas temos que deixar efetivamente esclarecido que, embora nós estejamos num palco, aqui não é um circo. Então, nós estamos aqui para promover um debate limpo, urbano e respeitoso. Não serão admitidas perguntas de ordem extremamente particular. As perguntas que devem ser direcionadas à questão da administração ou questões ligadas ao interesse efetivamente público e não mais. Claro, senhores. Senhor Roberto, o senhor pode perguntar primeiro ao senhor Renato. 1 minuto. Eu pergunto Não, primeiro? perdão, senhor Renato, 1 minuto para o senhor Roberto. Robertinho, todos nós escutamos na Rádio Serra quando o deputado se lançou pré-candidato. Depois, por motivos sei lá o que, ele resolveu lançar você como candidato. Ele está bancando financeiramente a sua campanha e ele fez os acordos com os partidos políticos. E eu queria saber o seguinte: todos nós sabemos que você é uma pessoa muito boa, mas que não tem experiência alguma na área administrativa. E toda hora aqui você cita, por exemplo, a Dalma. Então, será que é ela que vai administrar? E eu pergunto para você o seguinte: como você não tem experiência, meu velho pai já dizia, quem não sabe fazer não sabe mandar. E isso é uma verdade. Eu queria saber como você vai administrar, ou quem vai administrar a nossa prefeitura no seu mandato. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, primeira palavra, mandar, ela já é complicada, né? Porque a gente tem que trabalhar com a prefeitura como administrar, como servir. Quem manda não chega a lugar nenhum. Segundo, o deputado Gilson Mello, quando ele se propôs a ser candidato, há uns 6 meses atrás, ele, em conversas com o ex-senador, senadora Anastasia e o ex-governador Aécio Neves, atual senador também, ele desistiu da sua candidatura porque ele recebeu um convite para trabalhar na próxima candidatura
do então senador Antônio Anastasia. Isso é uma conversa entre eles. E o deputado me chamou o próprio Dovic, que está aqui hoje, e mais o grupo, e decidiu, por meio de pesquisa, sem uma imposição, esse é o candidato. Não, nós vamos fazer por meio de pesquisa. E no nome de pesquisa, o Robertinho foi escolhido para ser o candidato. E a dona Dalma, a mesma coisa. Cheguei com a dona Dalma e conversei. Outros candidatos chamaram a dona Dalma e ela não aceitou. Ela me deu essa oportunidade por entender que o meu trabalho dela seríamos o que a população pede. Falar de experiência, 6 mandatos como vereador, trabalhando 20 anos no deputado Gilson Melo, atendendo prefeitos de todas as cidades, falar que não administrar, eu acho isso meio complicado, né? Administrar, para mim, uma cidade é trabalhar com o coração, é trabalhar com o pé no chão, é trabalhar com pessoas certas no lugar certo, é delegar poder. Isso é administrar. Prefeitura não é empresa privada, prefeitura é uma empresa pública em que o coração do seu gestor tem que falar mais forte, tem que ser mais humano, tem que ser valorizar as pessoas como um todo. O senhor deseja complementações? Não, só isso. Senhor Renato, só tem 1 minuto para réplica, especificamente sobre os fatos ditos na resposta. Certo. Eu quero dizer para vocês que é o seguinte, gente, eu tenho experiência de vida de 60 anos e eu não vejo como a pessoa administrar uma cidade sem ser como uma empresa. É o contrário do que ele está falando. Eu quero administrar a prefeitura como uma empresa. Chega de ser a casa da mãe Joana. Então nós temos que administrar, sim, com seriedade, com honestidade, com transparência. E não, lá sempre chamaram da casa da viúva, porque ninguém manda. Então lá vai ser, comigo, vai ser uma gestão empresarial. Eu quero procurar escolas técnicas aqui da região que vão me fornecer alunos, vão me fornecer um apoio técnico e jurídico para me poder realmente implantar um choque de gestão à altura da nossa cidade. Porque tem muita gente que está brincando de fazer política. Nossa cidade é muito grande. Senhor Renato, o senhor tem 1 minuto para fazer uma pergunta ao candidato Ideraldo. Ideraldo, eu pergunto para você, como que o nosso povo pode entregar a prefeitura nas mãos de uma pessoa que há 2 anos atrás nunca cumprimentou ninguém, nunca participou de nada, não tem uma vida ativa socialmente. Senhor Renato, isso é questão de ordem pessoal. O seu objetivo, por favor, a posição. Não, eu estou questionando. Interrompe o prazo. Eu estou questionando para quem que nós vamos entregar a prefeitura. O senhor está se posicionando sobre questões absolutamente pessoais. Não, eu quero saber o relacionamento. Então, seu objetivo e a pergunta de forma de interesse público. Eu quero saber o Retome seguinte, o tempo. Eu quero saber o seguinte, de um dia para o outro, se transforma numa pessoa que participa hoje ativamente de tudo. Eu quero saber o seguinte, quem vai administrar a nossa cidade? É o Ideraldo dos Padeirinhos, que nós sempre conhecemos, ou é esse Ideraldo de hoje? Senhor Ideraldo, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu tenho que ser bem claro, gente. Eu já provei a minha experiência administrativa privada, como empresário, como empreendedor. Não tenho que provar isso para ninguém mais. Agora, pela passagem minha pela Secretaria de Saúde, também mostrei meu valor como gestor público de saúde e saí de lá considerado o melhor secretário de saúde dos últimos 25 anos. Ou você duvida disso, Renatinho? Nós provamos que é possível fazer. Quem vai administrar a cidade será um administrador técnico, mas com coração, que olhe para esse povo, será gente cuidando de gente. Não será uma pessoa fria, mas com certeza, na hora técnica nós estaremos lá, mas o coração também, com certeza. Posso garantir isso para todos vocês, e eu já provei
tanto como empresário, também como gestor público na Secretaria de Saúde. Não tem que provar mais nada para ninguém. O senhor tem 1 minuto para a réplica, especificamente aos fatos narrados na resposta. Eu não sei, então, em qual cidade eu estou vivendo. Porque uma pessoa para ganhar um prêmio de melhor secretário de saúde, numa cidade que tem um pronto-socorro igual o nosso, que tem uma policlínica embolorada e aos pedaços, que tem uma Santa Casa que está aí pedindo esmola na igreja para não fechar. Então, eu não sei aonde que conseguiu um prêmio desse, porque faz apenas 1 ano e meio que saiu da secretaria. Então, eu acho que ele administrou em outro local, não aqui. Obrigado, senhor Renato. Senhor Roberto, o senhor tem 1 minuto para fazer uma pergunta ao candidato Renato. Vamos lá, Renato. A gente sabe que a educação em Boa Esperança, ela de uns anos para cá, ela piorou bastante. Com relação a investimentos, com relação a número até de servidores, a participação dos professores dentro da Secretaria da Educação e o mais difícil ainda, que é a remuneração dos professores, que está muito longe do piso nacional. O que o senhor me fala sobre essa situação da Prefeitura e o que o senhor pretende fazer na Secretaria da Educação? Primeiramente, é colocar pessoas técnicas e capacitadas nos locais certos. Eu acho que a nossa educação em Boa Esperança, o ensino básico, ele está muito bem. Eu não acredito, não concordo que esteja ruim. O que falta para nós na educação em Boa Esperança é trazer faculdades, ensinos, cursos técnicos. Você pega aí, por exemplo, o Nepomuceno, levaram para lá agora no Cefet, levaram para Passos uma UENG, e nós aqui nada. Você pega os nossos alunos hoje, eles estão indo para Campos Gerais estudar, a região toda vai estudar lá em Campos Gerais, e aqui nada. Então nós vamos investir na educação em cima de trazer para cá cursos técnicos e uma faculdade, seja um ensino profissionalizante. Nós temos que trazer aqui um local em que os nossos filhos não precisem enfrentar a estrada e correr risco para poder estudar fora. Boa Esperança sempre foi um polo educacional através da FAFIB, e nós vamos retomar isso. Eu acho que o caminho é a gente fazer de Boa Esperança novamente o polo das 6 cidades que compõem o entorno de Boa Esperança. Nós temos como provar para as faculdades que podem vir para cá de que esse povo vai estudar aqui. Então é isso que está faltando na nossa educação, e com gente competente, gente que vai estar preparada, sem indicação política, sem nada. É isso que eu pretendo fazer com o ensino de Boa Esperança. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Bom, a minha pergunta foi no âmbito da Secretaria Municipal da Educação. Então, minha pergunta não tem nada a ver com faculdade em Boa Esperança, não, apesar de ser um grande feito, e eu também tenho essa proposta dentro do meu plano de governo. Eu acho que a educação hoje em Boa Esperança, a educação municipal, ela tem que trabalhar com escola, por exemplo, escola em tempo integral. Hoje nós não temos acesso à educação especializada aos educandos com necessidades educacionais especiais. Então, eu falo que esses são avanços que a Secretaria Municipal de Educação tem que oferecer. E um piso salarial decente aos servidores da educação, porque hoje eles estão longe do piso nacional, que está em torno de R$ 1.100, R$ 1.200, e hoje o piso nacional a gente sabe que é R$ 2.500 mês. Obrigado. O senhor tem agora 1 minuto para promover uma pergunta ao candidato Ideraldo. Candidato, eu vou falar da parte de assistência social. A gente sabe que Boa Esperança chegou a ter um número excessivo de Bolsa Família, de programas assistenciais. Eu não gosto da palavra assistencialista, porque sempre quando se faz alguma coisa para alguém, é algo feito. A gente não pode banalizar o que é feito. Boa Esperança já teve Bolsa Família, já teve em torno de 4, 5 mil, 6 mil. E esse número hoje ele foi muito reduzido. Então eu pergunto, isso gerou
uma exclusão em alguns bairros por onde a gente anda, que as pessoas perderam esse tipo de benefício. Qual o seu trabalho em cima dessa área? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Obrigado. Primeiro, quero fazer jus aqui à palavra, agradecer a presença do meu vice-prefeito, Antônio Sindicato, está aqui, e fazer justiça a uma coisa também. Até então, nós não falamos em Deus. Eu quero falar em Deus aqui agora e pedir que Deus dê sabedoria para que nós erremos menos. É simples, o candidato Roberto. Realmente houve algumas mudanças na assistência social, principalmente nas Bolsas Família. Tá? Mas a gente tem que entrar lá dentro e fazer um levantamento, levantarmos o que houve de errado e corrigir os erros. Porque não sei falar precisamente, pois não faço parte da atual administração, né? A gente tem que entrar e verificar como está a situação da assistência social e corrigir esses erros. E eu posso falar de carteirinha, porque meu pai e minha mãe fazem um trabalho social há 43 anos, como vicentino, né, e dentro do SOS. Então, a minha família e eu, nós fazemos um trabalho social há muitos anos. Então, tenho conhecimento e iremos olhar com maior carinho e respeito pela assistência social, porque é um âmbito de entrada muito grande de recursos no município. Só para vocês terem uma noção, se não me engano, hoje entra dentro de Boa Esperança em torno de 2.700.000 e alguma coisa de Bolsa Família no município. Vocês sabiam disso? Então, é muito dinheiro e que faz falta no comércio, no dia a dia de Boa Esperança. Agora, como foi cortado ou foi mudado essas famílias, nós temos que entrar e corrigir os erros que foram cometidos. Mas nada brutal. Nós temos que ser prudente, paciente e emotivos. Só tem 1 minuto para a réplica. Eu até entendo que o senhor não faz parte do governo, mas o senhor fala que não sabe quantas bolsas, mas sabe o valor que chega aqui a 2.700.000. Então, uma coisa não bate com a outra. Mas não é esse até o mérito da coisa. Boa Esperança chegou a ter um número excessivo do Bolsa Família, e isso foi cortado. Então, a minha pergunta, ela não foi respondida, é de que forma essas pessoas excluídas, qual o trabalho que será feito em torno da ajuda para elas, em tipo de planos, revisão mesmo dessas pessoas, encaminhamento ao Ministério, para que essas pessoas tenham essa compensação do que lhes foi retirado. Obrigado, candidato. Candidato Deraldo, o senhor tem 1 minuto para promover a primeira pergunta ao candidato Renato. Candidato Renatinho, em um material impresso de sua campanha eleitoral, o senhor afirma que irá pagar o funcionalismo público 14º. Se a administração passa por tempos difíceis, com diminuição de arrecadação, uma dívida com o IPREMB, uma folha de pagamento elevada, como o senhor pretende realizar este feito? O senhor já ouviu falar em lei de responsabilidade fiscal? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu entendo responsabilidade fiscal porque eu tenho até um curso de planejamento e gestão pública. Então eu entendo e bem. E outra coisa, eu não pus aí que eu vou pagar o 10º. Se possível, você pulou essa palavrinha aí, se possível, eu prometi implantar o Vale Alimentação para o funcionalismo. Isso é uma promessa que eu tenho certeza que só de eu cortar essa quantidade de cargo político, só de eu cortar esse cabide de emprego que virou a nossa prefeitura, eu consigo pagar esse Vale Alimentação para o funcionalismo. Então eu quero te dizer que eu vou sim cumprir o que está no meu programa de governo, que é tão simples, são 2 páginas só, é muito simples, e eu vou cumprir ele, ao passo que vocês estão prometendo um mundo. Está no teu programa de governo que você vai construir um hospital regional. Pelo amor de Deus, gente, chega. Nós não aguentamos isso mais, não. Boa Esperança não merece isso mais. Então, aí falar, porque nós estamos com o deputado, nós estamos com isso, mas nós estamos vendo aí que não ajuda em nada.
Então, nós não vamos, de forma alguma, prometer aquilo que nós não podemos cumprir. Eu vou, sim, implantar o Vale Alimentação para o funcionalismo da Prefeitura, é um compromisso meu com os funcionários da Prefeitura, e, se possível, o 14º salário. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Então, o que está impresso no seu plano de governo não é verdade? É verdade. Então, não estou entendendo, porque no seu plano de governo você fala disso, sendo que nós hoje temos uma folha de pagamento que corresponde a 54% da arrecadação, em torno de R$2.800.000. Claro, iremos enxugar, precisamos, todos nós três precisamos enxugar essa folha, senão é impossível de tocar. Mas, como ele assume um compromisso, se possível, sendo que nunca vai ser possível, ele está tentando enganar o funcionalismo. Isso não pode acontecer. Enganar, então eu que estou enganando. Obrigado, candidato. O senhor agora tem 1 minuto para perguntar ao candidato Robertinho. Nós sabemos que a falta de segurança não atrai investidores. A qual proposta que tem para gerar emprego e segurança pública? Bom, nós vamos voltar. Eu gosto sempre de frisar que o apoio que a gente tem dos nossos apoiadores mesmo, que é o Diego Andrade, o deputado federal, o deputado Gilson Melo e outras pessoas que estão nos ajudando, até no sentido de que nossa candidatura ela passe por um espaço de idealismo, e graças a Deus ele é hoje seguro de coisas que a gente vai fazer. Então, uma das coisas que a gente falou é o seguinte: primeiro, numa conversa com o deputado Gilson Melo, ele falou: agora você, como foi meu assessor, uma das coisas que eu vou fazer é investir em Boa Esperança, mesmo que seja do meu lado. Do lado do ex-senador Clésio Andrade, que eu vou me referir aqui agora, também tem uma proposta de investimento. Mas do lado da política pública da prefeitura, nosso trabalho será voltado para o turismo que não tem, que hoje é considerada uma das coisas boas de se empregar. Cidades como Campos do Jordão, cidades que antes era até colocada de lado, hoje essas cidades oferecem muito na parte de emprego. Vamos trabalhar com facção. E, na verdade, Boa Esperança tem que descobrir a sua vocação, porque a vocação agrícola de Boa Esperança, ela é excelente, ela emprega muito, mas nós temos que ter uma vocação, uma segunda vocação para empregar. E isso nós estamos com pessoas trabalhando para a gente em torno disso. Eu quero deixar claro aqui, pessoal, que falar em geração de emprego sem distrito industrial é balela. Enquanto nós não tivermos parcerias e construirmos o distrito industrial em Boa Esperança, nenhum empresário irá investir em Boa Esperança. Eu estou falando não como candidato agora, falando como empresário. Empresário precisa ter algo palpável para vir investir. E então, Boa Esperança não tem um distrito industrial que possa ofertar. Aposto com vocês que nenhum deles irá investir se não tiver um distrito industrial. Nós precisamos investir no distrito industrial e eu estarei correndo junto ao governo do estado e governo federal para nós construirmos um distrito industrial Boa Esperança, para poder ter algum atrativo para trazer empresas e empresários para cá, porque hoje isto é impossível. Agora, o turismo também é uma fonte de geração de emprego. Iremos... Candidato, obrigado. Vou esclarecer que, como não houve o requerimento de complementação de tempo na resposta, para manter a igualdade de armas, não tem como conceder a complementação na réplica. Finalizando o 4º bloco, nós teremos uma pausa de também 2 minutos para tomarmos mais uma água, porque o calor aqui está extremo, né? E para que os candidatos possam ter um momento com seus assessores.
Senhoras e senhores, este é o último bloco. Neste bloco, cada candidato terá 3 minutos para fazer um balanço sobre o debate, suas considerações finais e, após, a instituição mediadora, a Ordem dos Advogados do Brasil, estará encerrando o debate com suas palavras finais. Como neste bloco haverá uma inversão, conforme foi ajustado previamente, os 3 primeiros minutos serão concedidos ao senhor Ideraldo, candidato Ideraldo. O senhor está com a palavra. Agradeço mais uma vez ao AB e a todos que acompanharam este importante debate e os meus adversários aqui presentes. Também, em especial, agradeço a minha esposa, a minha família e meu vice-prefeito Antônio do sindicato. Hoje estamos aqui debatendo o futuro de Boa Esperança e ficou clara a diferença entre os projetos. Revelo a minha satisfação por ter a oportunidade única de servir a minha cidade. Agradeço a Deus que sempre está presente nas decisões que tomo na vida. Ser candidato a prefeito de Boa Esperança não foi uma decisão fácil. Deixar de ajudar meu pai e meus irmãos na gestão da EMA tem sido muito difícil. E estar exposto a todo esse tipo de ofensa e acusações dos meus adversários não é cômodo. Mas sei que tenho uma missão. E, além do mais, perdoo os ataques que tenho sofrido deles. Eu me preparei para este momento. E me preparei muito para servir a minha cidade e devolver um pouco de tudo que ela me proporcionou. Como ponto de partida da minha candidatura, decidi conhecer em profundidade os problemas dos nossos moradores e realizei uma pesquisa de porta a porta. Ouvindo a cada morador e sua necessidade, a sua expectativa para o futuro. Hoje temos um grande inventário dessas necessidades, o que nos ajudou a formular o nosso plano de governo e de preparar as ações dos primeiros 100 dias de mandato. Unir todas as forças produtivas para superarmos as nossas dificuldades será o nosso propósito. Trabalhar com a sociedade civil organizada será um grande diferencial. Temos muitos desafios. O primeiro deles é implantar uma gestão de resultado na prefeitura. O povo não quer mais saber se o prefeito é do partido A ou do partido B. Ele quer saber se o prefeito está resolvendo o seu problema ou não. Vou trabalhar incansavelmente para trazer mais qualidade de vida ao nosso cidadão. A situação financeira da prefeitura não é boa, e todos já sabem. Mas não vou me acomodar. Vou buscar apoio do governo do Estado e do governo federal para os projetos estruturantes tão necessários para o nosso município. Olha, se os problemas não têm cor partidária, as soluções também não devem ter. Afinal, da eleição, deixaremos os partidos de lado e vamos trabalhar somente por Boa Esperança. Por isso, aproveito a oportunidade de estar na Casa da Democracia, a OAB, de tantas lutas pela sociedade brasileira, para conclamar os meus adversários para uma campanha limpa, sem ofensas, sem ataques. Uma campanha suja só prejudica ainda mais a imagem dos nossos políticos. Quero aqui reafirmar o meu compromisso de uma campanha baseada em propostas para a cidade. Deus lhes pague a todos. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, candidato. Candidato Robertinho, o senhor tem 3 minutos. Eu sempre de improviso. Aqui, eu queria agradecer ao pessoal que está me apoiando, aos meus amigos, as pessoas que estão me ajudando na minha campanha, as pessoas que estão tendo trabalho, que o Robertinho está dando trabalho, e eles estão juntos com ele ali. Agradeço a minha vice, mas quando fala assim, ela vai mandar, quem diria, porque essa mulher é uma luz na minha vida, e eu estou muito feliz com essa pessoa junto comigo. E se for para falar o nome da dona Dalma Barbosa, 100 vezes eu vou falar, porque não existe uma pessoa que está mais feliz com uma pessoa dessa, com esse meu braço direito, que já foi minha professora e que me ensinou tanto, e agora com a sua experiência de vida, será o meu braço direito na prefeitura. Queria falar mais até sobre a nossa coligação, que quando da escolha do Boa Esperança em boas mãos, eu quero dizer o seguinte,
que a nossa proposta é de mãos limpas, mãos honestas, mãos voltadas para ajudar o povo, mãos que vão segurar a prefeitura sem deixar a peteca cair. Nós vamos fazer de Boa Esperança uma cidade solidária, uma cidade evoluída, uma cidade no lugar que ela merece, porque Boa Esperança há anos vem tendo uma história para baixo em relação aos municípios da região do sul de Minas Gerais. Então eu agradeço a todos de coração, agradeço a Deus, invoquei a Deus para que colocasse do meu lado os meus pais, para que me abençoassem nisso, para que eu não falasse bobagem, para que eu não falasse besteira, para que eu não ofendesse ninguém, porque essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é uma proposta de servir. Por isso sempre digo, nunca tive sede de poder, sempre tive sede de servir. Meu muito obrigado. Candidato Renato, tem 3 minutos para suas... Minha palavra final vai para a agricultura. Nós não debatemos agricultura. A agricultura é a mola mestra do município. Eu quero mandar aqui, através do rádio, através da internet, um abraço a todos aqueles que nós visitamos de casa em casa na comunidade rural, seja dos Pintos, seja no Barro Preto, seja na Água Verde. Um grande abraço a eles. E o meu vice, que é da comunidade do Barro Preto, dizer que nós vamos realmente prestigiar as comunidades rurais, nós vamos implantar nas comunidades rurais uma creche. Eu quero aqui mandar um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento. Eu quero dizer que nós não falamos em segurança, gente, nós precisamos de um convênio com a cooperativa para a gente poder manter uma patrulha rural. E nós precisamos de colocar câmeras de segurança na nossa cidade e rever a situação da Guarda Municipal. Nós precisamos que a Guarda Municipal reveja a sua atuação com monitoramento de câmeras. Não adianta ficar o dia inteiro rodando de carro para baixo e para cima. Isso não existe. Então nós temos que rever isso. E eu quero mandar aqui um abraço a todos aqueles, acredito que deve ser quase umas 300, 400 pessoas que estão trabalhando nas outras 2 campanhas, que receba o teu salário desses 45 dias, numa cidade que não tem emprego como a nossa, receba pelo trabalho suado que vocês estão fazendo para eles, mas não venda seu voto, vote consciente, porque esses 45 dias de campanha, eles podem representar de novo, de 4 a 8 anos de desemprego na nossa cidade. Então, vocês e os seus familiares, pensem bem na hora de votar. Não venda seu voto. O nosso povo não está à venda. Eu quero que vocês pensem bem nesse momento. E eu quero dizer aqui para vocês que a minha campanha é uma campanha que até hoje, gente, nós fechamos sexta-feira, nós gastamos R$15 mil na campanha até hoje. 15 mil. Que nós estamos bancando, eu e o meu vice. É um carro rodando, um carro velho meu. Nós temos 12 meninas que estão trabalhando com a gente. E eu estou enfrentando todo esse poderio de campanha, todo ele. Mas eu tenho certeza que o povo vai saber enxergar o que é melhor para Boa Esperança. O que é realmente renovação. A renovação sou eu. E eu quero dizer para vocês, gente, como última palavra desse debate, acorda, Boa Esperança! Obrigado, candidato Renato. Os blocos, amigos e amigas aqui presentes, se encerraram com a manifestação do candidato. E não teria como ultimar sem um posicionamento da ordem com relação à necessidade de agradecer, porque nada aqui se faz sozinho. Tivemos a parceria da Liderança FM, Rádio Serra da Boa Esperança, TV Boa Esperança, Jornal A Vanguarda, que farão a publicidade, que farão a divulgação de todo o conteúdo audiovisual aqui hoje colhido. Muito obrigado, porque sem a sua colaboração isso não seria possível.
Agradeço também aos advogados e servidores da Ordem dos Advogados do Brasil, que estão há muito tempo trabalhando em prol deste evento, e também agradeço aos candidatos, e tenho que me fazer referir à sua coragem, porque estar aqui já é um ato de coragem. Aceitar um convite deste é um ato de coragem. Dar a cara a tapa, às vezes com ou sem provocações, às vezes com ou sem alfinetadas. Tem que ter coragem para estar aqui, para enfrentar face a face com o cidadão que hoje nos agracia com sua audiência. E por fim, a Ordem dos Advogados do Brasil agradece a todos aqui presentes. É com muita honra e muito respeito a vocês que estão aqui representando a população de Boa Esperança, que nós destinamos esse evento. Mas, e ainda mais, agradecemos a você, cidadão e cidadã de Boa Esperança, por ter disponibilizado do seu tempo no conforto do seu lar e dado a nós a credibilidade de promover um evento dessa magnitude, pioneiro e efetivo, que trouxe a todos vocês a possibilidade de conhecerem cada um dos candidatos ao cargo majoritário, ao cargo de prefeito, para o próximo mandato que no próximo ano se inicia. Conhecem hoje todas as ideias, conhecem hoje todas as propostas, suas capacidades, suas condições. E eu acredito que esse serviço que a Ordem dos Advogados do Brasil promoveu nesta data é de fato um serviço inerente à sua criação, pois se trata de um serviço público extremamente relevante. E não é à toa que a Ordem dos Advogados do Brasil representa toda a sociedade civil. Muito obrigado, cidadão. Muito obrigado a todos aqui presentes. Encerramos os debates. Um abraço a todos.